Glória a Deus. Lucas 17, versículo 11. Hoje eu vou falar em homenagem a Elvira e a Maria. Eu dei uma virada um pouquinho na série. Fiz uma adaptada na série para ler essa passagem. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro o quê, hein? 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. E voltou como? Dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o que? Samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Bendita a lepra que salvou esse samaritano. Pastor, tu é maluco falar bendita a lepra? Mais importante de tudo, ele recebeu, que foi a salvação dele, amém? Vamos lá. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia na tua casa. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus fiel, tu és um Deus digno, Senhor. E muitas vezes a tendência do nosso coração é esquecer tudo isso e murmurar. Temos uma tendência de ingratidão dentro de nós. Hoje, Senhor, queremos te louvar, te engrandecer, queremos exaltar o teu nome, queremos cultivar dentro de nós um coração totalmente grato a ti, para que a tua obra se complete em cada um de nós, que aqui estão presentes, Senhor amado. Vem com teu Espírito, Senhor amado, e começa a reinar neste lugar, aonde 2 ou mais estão reunidos, tu estás presente, Senhor, e todo intruso, toda parte maligna, que tentar influir nesse lugar, eu repreendo agora em nome de Jesus, e digo: sai daqui agora e não volte mais. Espírito de distração, espírito de divisão, o que for das trevas, que sai agora, porque esse é o dia que o Senhor nos deu, esse é o dia do povo de Deus, esse é a família de Deus, esse é o culto para Deus e para a glória de Deus. Que o teu Espírito fale e que os teus filhos recebam, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Podemos sentar. Dá glória a Deus, isso aí, irmã. Um pouco adaptado, foi um pouco fora do lugar, mas eu considero a mensagem 5 da nossa série Liberando o Poder de Deus. Semana passada, nós aprendemos uma coisa que precisa ser arrancada de nós antes que o poder de Deus possa ser liberado. Quem lembra? Poucos, hein? O que nós aprendemos? Hein? A dúvida e a incredulidade. A dúvida, ela existe. Nós aprendemos que quando Deus quer aumentar a nossa fé, de fé em fé, assim que vem um desafio novo, vem a dúvida. Mas o nosso desafio é manter a fé, apesar das circunstâncias contrárias, apesar de estar demorando a nossa bênção, apesar dos sentidos dizerem o contrário, apesar dos nossos sentimentos dizerem o contrário. Aprendemos semana passada a vencer isso com Abraão. A vencer e arrancar do nosso coração a dúvida, porque é do coração que surge, que procede as fontes de vida. Provérbios 4, 23, o que diz? De tudo que se deve guardar, guarde o quê? Claro, porque é aqui que o rio de águas vivas vai fluir, é aqui que você vai tratar. E se na semana passada eu tinha um desafio de vencer a dúvida e a incredulidade, hoje eu tenho um outro desafio, de vencer esse nosso espírito murmurador e de ingratidão. O nosso coração tem uma tendência
se tornar ingrato. Hoje nós vamos arrancar isso de dentro de nós com a ajuda do Espírito Santo. Porque se você quer impactar o mundo ao seu redor, se você quer fazer diferença às pessoas que estão ao redor, não tem jeito de fazer a não ser com um coração grato a Deus. Por isso, hoje nós vamos começar, no domingo que vem à noite, a Ana vai continuar a cultivar um coração grato a Deus. Hoje nós vamos sair daqui com o coração agradecido, apesar do momento que você está vivendo. De novo, enfrentando circunstâncias, enfrentando problemas. E além de cultivar o coração grato, você vai aprender hoje a importância de expressar essa gratidão a Deus. De voltar à presença de Deus, entrar com ações de graça diante de Deus e expressar toda a gratidão que temos no nosso coração. Só assim a obra de Deus será completa nas nossas vidas. Só assim o poder de Deus pode ser totalmente liberado no nosso meio e nos nossos corações. Por isso, vamos ficar de olho naquilo que Deus tem para nos falar hoje, porque hoje é dia de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos sentar nessa passagem. A cura dos 10 leprosos. Primeiro, apenas um resumo, um contexto, para depois a gente aprender em cada um desses versículos. Jesus estava aqui, voltando do caminho de Jerusalém, passando ali perto da Samaria, e ele tem um encontro com 10 leprosos. 10 leprosos de longe, Jesus, e os 10 leprosos pedem: mestre, tem compaixão de nós. E Jesus se dirige a eles e diz assim: vocês, por favor, se dirijam ao sacerdote agora. Vou explicar por quê. E na medida que eles obedecem a Jesus Cristo, toda vez que você obedece a palavra de Deus, tu é abençoado, amado. E eles vão andando, conforme eles vão andando, eles são o quê? Curados da lepra. 10 são curados. 9 continuam o seu trajeto. E um deles volta para louvar, adorar e dar ações de graças ao Senhor. E você vai entender qual foi a diferença entre os 9 que foram curados e apenas um foi salvo. Diga comigo, 9 foram curados, na verdade 10, diz 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. Em apenas um, a obra do Senhor se completou. A bênção, ela só se completa quando você retorna a Deus gratidão. Veja, 10 clamaram por bênção. 10 se dirigiram ao mestre para receber. Mas só um voltou para oferecer e agradecer. A bênção se completa não na hora que você recebe, não na hora que você começa a desfrutar da bênção. Não. Ela se completa quando você agradece a Deus, quando você se volta a Deus, se ajoelha, agradece e diz: obrigado, Senhor, porque Tu és a fonte de toda a bênção. E isso é importante você guardar, porque faz uma grande diferença. Porque muitos de nós recebem bênção incompleta apenas. E o poder de Deus, ele é liberado de forma incompleta na sua vida. Só uma fração daquilo que Deus quer fazer, tem podido fazer através da tua vida. Mas se você começar a mudar o coração, abrir o entendimento e cultivar esse coração grato e reconhecer que tudo que você tem vem de Deus e começar a agradecer, a tua vida vai mudar e o poder de Deus vai ser liberado, amém? Mas agora vamos aprender nessa passagem, vamos entrar e ver algumas lições práticas que os 10 leprosos nos ensinam junto com Jesus. Primeiro, eles eram leprosos, e a lepra naquele momento era uma doença gravíssima da época.
grave demais. E vocês sabem, havia o medo de contaminação, porque a lepra, vamos dizer, entre aspas, pega. Então, na lei de Moisés, lá em Levíticos 13 e Levíticos 14, existem como se comportar quando você está com lepra. Então, por exemplo, o leproso vivia totalmente isolado da sociedade. Em primeiro lugar, eles eram considerados amaldiçoados por Deus. Quando se via um leproso, eles liam: esse recebeu o julgamento de Deus. A ira de Deus está sobre ele por causa do pecado dele. Era assim que as pessoas raciocinavam. E até mesmo aquele que leproso era, achava isso dele mesmo. E amaldiçoados por Deus, acabavam sendo amaldiçoados pelos homens também. Porque viviam isolados, à margem da sociedade, e eram os mais discriminados da época. Lá na lei de Moisés, lá, lei Levítico 13 e 14, você vai aprender que eles tinham que ficar a uma distância das pessoas, a uma distância mínima. E quando alguém se aproximava, ou eles se aproximavam de alguém, eles mesmos diziam, eram obrigados a dizer: imundo, imundo. Eles confessavam que eram leprosos e imundos, motivo de grande humilhação para cada um deles. Para quê? Para que a outra pessoa que não era leprosa pudesse saber que ele estava se aproximando e pudesse se retirar para não ser contaminada. Na verdade, eles falavam assim, imundo, imundo, porque até com medo de passar a lepra por aqui. Hoje lá no hospital, agora estou doutor em hospital, você vê que tem aquele, não é? Mas naquela época não tinha, então eles substituíam aquela máscara do hospital pela mão. Imundo, imundo. Imagine se você, numa posição dessa, eles eram piores do que os publicanos, as prostitutas, eles eram os piores seres humanos. E não tinham esperança nenhuma sobre a terra. Era como que um câncer de fora para dentro. Nós vemos como o câncer faz mal às pessoas, mas em geral é de dentro para fora, não é? Eles não, era realmente como se fosse de fora para dentro, aquelas feridas, os dedos, as unhas sendo levadas, os dedos sendo levados. E esses 10 ouviram falar de Jesus. Talvez tivesse ouvido falar que Jesus já tinha curado um leproso. E Jesus vinha entrando na vila, eles não podiam entrar, e de longe, vejam bem como a Bíblia ela é maravilhosa. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro o quê? 10 leprosos. E ficaram de quê? Por que ficaram de longe? Porque não podiam se aproximar. Amém? E porque estavam longe, eles tiveram que fazer o quê? Gritar para que Jesus visse eles, chamasse atenção. E olha o que eles gritaram, eles reconheceram o mestre. Jesus, mestre, compadece de aleluia. Jesus, mestre, compadece de nós. Tem uma coisa aqui interessante que eu gosto de ver. Você sabia que o samaritano e os judeus, eles andavam brigando? É ou não é? Quem sabe disso, né? Eram os primos que brigavam mais do que irmão, né? Eles brigavam, um adorava em Jerusalém, o outro adorava lá em Samaria, então eles não entravam num acordo. Inclusive, os judeus se achavam superiores a eles. Mas nota que nesse momento, no momento de adversidade, cria-se a solidariedade. No momento de adversidade, as pessoas se unem. E ele tinha em comum uma adversidade com aqueles outros 9 judeus, eles eram leprosos. E eles deixaram as diferenças de lado e se juntaram num só clamor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amado do Senhor, que lição eles me deram. Entre nós há diferenças. Há diferenças de raciocínios, de ideologia, de política, de times de futebol, e até diferenças assim, você acha que o cara é meio chatinho,
o que Deus está nos ensinando é: eu estou querendo ouvir um clamor em unidade de vocês. Eu quero que vocês deixem as diferenças de vocês de lado e se unam num só clamor, pedindo misericórdia, porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Apesar de você achar que ele é pior do que você, o outro achar eu sou o pior dos homens, o outro, não importa quem você é, todos nós precisamos da misericórdia do Mestre, e hoje nós precisamos pedir misericórdia. Diga comigo: Mestre, tem compaixão de nós. Aleluias. E meu irmão, saiba do poder da oração em unidade, do poder da oração coletiva em unidade. E aquele grito daqueles 10 a Jesus tocou o coração do nosso Senhor Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha poder. O que eles queriam agora, como se eles se achavam sob o juízo de Deus, eles disseram assim: por favor, mestre, tem compaixão de nós. E veja, quem quer ser usado aqui para curar vidas aqui? Nós estamos falando muito de como liberar o poder. A primeira coisa que você precisa ter é compaixão pelas pessoas. Se você quer curar enfermos, se você quer que Deus te use para curar enfermos, comece a pedir ao Senhor: me dá compaixão pelas pessoas. Porque Jesus era aquele que tinha poder, mas ele se movia sempre por compaixão aos necessitados, para o alívio dos necessitados e para a glória de Deus. Quando você orar por um enfermo, tira os olhos de você mesmo. Olha para a necessidade dele, deixa aquela necessidade entrar no teu coração, para te tornar um pouco mais vivendo a dor dele, para que você possa ser um canal do poder e do amor de Deus, para que a pessoa seja curada. Amém? Então lá está o meu amado Jesus. Jesus ouviu aquele grito de pedido de compaixão, em unidade, ele foi tocado. E diz a palavra, vamos juntos na palavra. Ficaram de longe, Jesus, ao 14, ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Veja, há uma coisa aqui que você precisa, está nas entrelinhas, mas eu creio que é isso aqui. Enquanto os leprosos gritaram, Jesus disse. Está escrito, irmão. Os leprosos gritaram, porque estavam distantes. Jesus disse por quê? Porque se aproximou deles. Jesus não teve medo de se aproximar do leproso. Já explicamos aqui. Quando Jesus curou o outro leproso, ele botou a mão sobre o leproso, ensinando que maior era o poder dele do que a impureza do pecado e da lepra. Ao invés da lepra torná-lo impuro, ele tornava o leproso puro. Amém? Jesus não tinha medo de doença alguma. Ele estava acima do pecado. Amém? E da consequência do pecado, que é a doença e a morte. Então Jesus se aproximou. Se aproximou deles e, ao invés de falar ser curado, ele fala algo diferente dessa vez. Ele fala: vai até o sacerdote. E aí Jesus começa a testar a fé deles. Mas eu creio que um olhar de Jesus já tocou o coração de todos eles. Como que dizendo: eu aceitei esse pedido de vocês. Vá ao sacerdote. Aí tem que ler Levíticos 13 e 14 para entender. Nós não vamos ler aqui. Levíticos 13 e 14. Toda vez que uma pessoa era curada, ou pensava que tinha sido curada da lepra, ela teria que se dirigir ao sacerdote. O sacerdote fazia uma inspeção, que demorava às vezes dias, e essa pessoa depois tinha que fazer uma oferta de purificação, etc., e depois de alguns dias, ele dava o certificado, de que essa pessoa está curada de lepra, e portanto agora pode voltar a conviver na sociedade.
Isso que Jesus fez. Ele não declarou a cura, mas liberou uma palavra de poder. Quem está aqui assistindo essa série sabe que o poder é liberado pela palavra de Deus, a palavra de Jesus. Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Aleluia. E ele liberou ali aquela palavra de cura. Não diretamente, mas de forma indireta. Vai para lá, porque vocês sabem que precisam ser certificados, a cura de vocês deve ser certificada pelos sacerdotes. Olha, mas aqui é um teste de fé. Eu imagino, sempre tem um Joãozinho na história. É ou não é? Sempre tem um Joãozinho entre os 10. E falou assim: não vou não. Eu não vou não. Olha como é que eu estou. Não precisa nem ser examinado. Aqui minhas feridas. Lembra de Naamã, que era leproso? É ou não é? Chegou lá, cheio de pompa para falar com o nosso amigo. É Elias, né? Elias, né? Ou Eliseu, nem me lembro. Era um profeta, ou Elias, Eliseu. Está em 2 Reis 5, se eu não me engano. E chegando lá, o profeta manda um recado para ele: eu não vou impor a mão sobre você não, você vai cair 7 vezes lá no Rio Jordão. Não é? E ele falou o quê? Que isso? Meu rio é mais bonito que esse cara nem para me atender, nem para vir aqui botar a mão sobre mim para eu ser curado. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa. Aí tinha uma menininha lá, tinha uns caras lá que disseram: meu amigo, o que custa você cair dentro d'água? Convenceram ele, e a primeira vez que ele foi, continuava a lepra. A segunda vez que ele foi, continuava a lepra. A terceira vez que ele foi, a lepra estava lá, mas o profeta falou quantas vezes? Meu irmão, quando Deus libera uma palavra, é para te abençoar, não é para te amaldiçoar. Ele foi curado da lepra e do orgulho dele, amém? E esses 10 ali, certamente tinha um Joãozinho, que era um teste de fé do Senhor, para aqueles 10, diz assim: vai lá. E eles olharam, ainda os sintomas eram o quê? Totalmente contrários. Lembra da semana passada? A palavra já foi liberada, a palavra de poder é liberada, aquela figurinha que eu tinha, você libera aqui na terra, no céu já aconteceu, mas há um tempo entre a bênção vir do céu até a terra, ao mundo material, de forma que você possa ver evidência. É nesse intervalo que você vai ganhar a tua cura. Tu vai ganhar a tua bênção se você com a tua boca continuar declarando que está curado. Aleluia. Declarando que a porta vai se abrir. Declarando que o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Aprendemos isso semana passada. A vencer a dúvida e a incredulidade, apesar de tudo que eu vejo, que eu olho, dizer o contrário. E esses 10 passaram pelo Joãozinho e disseram assim: não, eu creio que ele já curou um mestre. Eu olhei nos olhos dele e vi que havia alguma coisa entre ele. Não nos custa nada obedecer. Vamos até o sacerdote. E eles vão ao sacerdote. Bendito aquele que recebe uma palavra de Jesus Cristo e a obedece. Esse será abençoado. E eles obedeceram, eles seguiram os caminhos indicados por Jesus. Você tem seguido os caminhos indicados por Jesus? Pastor, é difícil, nessa terra aqui embaixo é muito difícil. O pecado está em cima da gente, ele entra dentro da nossa casa, entra pela janela, entra debaixo da porta. Não é? É uma pressão danada na televisão, tudo ali na tua mente, querendo tentação que não tem mais. Amado, procure seguir aquilo que Jesus te ensinou, e você terá uma vida ricamente abençoada, um casamento abençoado, uma família abençoada, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Passe pelo teste da fé, como passou Abraão, vimos semana passada, e como passaram esses 10 sacerdotes. Saiba, você vai ser testado na sua fé. E não fica: eu estou sentindo, eu estou vendo. Não é aí.
A fé é a certeza das coisas que você não se vê. A fé é uma decisão. Decida seguir a Jesus Cristo e a sua palavra, e você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus. Aleluia. E foi o que aconteceu com eles. Eles foram andando, ainda no versículo 14, diz o que ali? Foram, fim do 14, lê comigo. Foram purificados, foram curados. Entra em cena. Amado, entra nessa cena. Ai, Jesus. Entra nessa cena. Ai. Aqueles 10 que já condenados à morte, e para eles eu não sei o que era melhor, viver daquele jeito ou morrer logo. E de repente, um olha assim e diz assim, Joãozinho deve ter sido o último, por causa da incredulidade dele, tá bom? Vamos escolher. Então, Pedrinho olha e diz assim, ih, a minha mão limpou. Robertinho olha, ih, a minha mão limpou também. E o outro, a minha mão limpou, e o outro, a minha mão limpou, os meus pés limpou, nós fomos curados. Quem já foi curado de alguma coisa aqui? É uma alegria que brota de dentro para fora. Eu não posso, desculpa, Maria. Eu não posso esquecer, no dia que o médico disse que ia operar a segunda vez Maria, estava tudo certo, o CTI marcado, e de repente Deus operou, houve uma mudança danada, e eu trago a notícia, Maria, foi cancelada a sua reunião, né, meu amor? Foi uma alegria no quarto, nós demos pulos de alegria, pela bênção recebida, aleluia. Deus operou, Deus chegou e fez justiça, Deus ouviu as nossas preces, aleluia. Deus teve compaixão de nós, glória a Deus. Não há como ser curado e não ficar alegre. Não há como receber uma bênção, uma resposta de oração e não ficar alegre. Não há como fechar um negócio e não ficar alegre. E dar pulos de alegria. Se eu tivesse que desenhar, eu desenho mal para Dedéu, mas se eu tivesse que desenhar, eu desenhava os 10, inclusive Joãozinho, pulando de alegria naquele local. Diga, a primeira bênção foi recebida. 10 clamaram. Pode dizer, 10 clamaram, 10 foram curados. Mas a obra não acabou. Pode dizer para o seu irmão, a obra não acabou. Sabe por quê, amado? Porque Jesus não quer só te dar uma bênção. Porque Jesus não quer só te dar uma cura. Jesus não quer só fechar um negócio. Jesus quer transformar totalmente a tua vida. Jesus quer te dar a vida eterna. Jesus quer que você já seja restaurado de dentro para fora pela palavra e pelo Espírito dele. Jesus quer que a tua luz brilhe. A tua luz, as tuas boas obras brilhem para que influencie o mundo que está ao teu redor. Não se esqueça disso. Não fique só com as migalhas daquilo que Deus quer dar. Não fique apenas com as bênçãos. É necessário você abraçar o abençoador, a fonte de todas as bênçãos. E eles lá estão, 10 pulando. Diz a palavra do Senhor, 15. Um dos 10, vendo que fora curado, todos indo para onde? Para o sacerdote, para receber o certificado e desfrutar a bênção. Mais um, diz a palavra que, vendo que estava curado, voltou. Voltou para onde? Para o doador da bênção, aleluia. Voltou para quem? Para Jesus Cristo. Para aquele que doou a bênção a ele. Nossa, eu fiz umas coisas aqui, Maria, você escreveu tanto, e eu não estou seguindo nada, Maria, não vale a pena escrever mais não. E realmente ele voltou, esse voltou, e vamos ver, o que ele fez? Voltou, o quê? Dando glória a Deus. Olha o que você ouve aqui, em alta voz.
Tem gente que dá glória a Deus só no espírito, não é? Assim, pastor, eu sou introspectivo. Irmão, Deus está mandando você expressar toda a tua gratidão em alta voz. É o poder da palavra. Para quê? Para que outros vejam o teu testemunho. Para que outros possam edificar a sua fé. Porque há outros também, entre aspas, com doença, como leprosos, que precisam crer que Deus é poderoso para realizar essa cura, amém? É por isso que Marisa vai testemunhar domingo à noite, que você deve vir aqui testemunhar domingo à noite, porque a gente quase não separa momentos de testemunho de manhã. Domingo à noite que vem, venha para testemunhar, e testemunhe em voz firme para a glória do nosso Senhor, amém? Aleluia. Então ele vem em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, fazendo o quê? Agradecendo-lhe. Amém. Ele recebe a bênção. Todos os 9 outros receberam a bênção, mas só ele decidiu voltar. E decidiu voltar para agradecer. Veja, há um teste de fé. Foi o primeiro. Agora é um segundo teste. Teste de gratidão. Muitos até passam no teste de fé. Já é difícil encontrar fé na igreja? É. Mas muitos até passam no fé. Mas poucos passam no teste da gratidão. 1 em 10, 10%. Posso falar uma coisa que é minha, não é da Bíblia? Mas pensa bem. 10%, o que é? É o dízimo. O que é o dízimo? É aquilo que realmente pertence a Deus. É ou não é? E aquele que realmente pertence a Deus, quando ele é curado, ele tem um coração grato e volta para agradecer a Deus. Aquele que realmente pertence a Deus tem um coração grato diante de Deus. Aquele que realmente pertence a Deus cultiva um coração grato diante de Deus. E esse homem cultiva, começou, aí mesmo sendo samaritano, mesmo não sendo religioso. A gente quando fala religioso, eu começo até a me tremer todo, porque é uma das maiores barreiras do encontro de cada um de nós com Deus, é a nossa religião, são as nossas regras, são as coisas que os homens colocam sobre nós. O cara que era samaritano era o último, Jesus chama ele até de estrangeiro, esse estrangeiro voltou, e vocês que são religiosos não voltaram, vocês que ficam no culto todo domingo de manhã, lá em Botafogo, vou te contar, vocês não voltaram, mas aquele cara lá abriu o coração, voltou, se ajoelhou, se prostrou diante de mim com humildade e com reverência. Passou no teste da gratidão. Eu quero fazer agora, você tem que passar no teste de como ser grato. Como ser grato? Não basta. Como ser grato é, voltou e se prostrou. Humildade e reverência. Não confunda intimidade com falta de reverência. Com Deus, que é criador dos céus e da terra, Ele é Pai de todos, e às vezes é Pai de amor, e todo mundo acha que Ele é, e pode entrar de qualquer maneira. Nada disso. Tem que entrar com reverência, porque Ele é Pai, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é um Deus Santo, Todo-Poderoso, aleluia. Você se prostra diante dEle, como fez esse cara, e diz, eis-me aqui, eu reconheço que foi Tu que me curaste, e eu quero agradecer por tamanha compaixão, porque Tu dirigiste todo o Teu poder sobre a minha vida, sem que eu merecesse. A Tua graça e o Teu amor me conquistaram, e por isso eu estou aqui diante de Ti. Diga para o seu irmão, humildade e reverência para se aproximar do Pai. Segundo é isso, é expressar gratidão, é demonstrar gratidão. Pastor, tem um coração grato, tu não conhece. Claro, ninguém vai conhecer, né, irmão? Tu não fala nada para Deus aqui. Eu tenho vergonha, amado, devagarinho Deus vai te ajudar a vencer vergonha.
Quem acredita que eu já fui um cara tímido? Foi Deus que operou. Hoje eu não posso dizer que eu sou tímido mais. Pelo contrário, eu falo demais. Por quê? Porque Deus foi operando à medida que eu dei um passo. Se você não consegue gritar, fala em voz média. Fala um dia, fala dois, daqui a pouco Deus vai soltando, daqui a pouco o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, aleluia. E o dia que tu é batizado no Espírito, já nem controla direito, ele começa a falar em línguas, ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como orar e nem como adorar a Deus direito, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele está aí para nos ajudar, mas meu irmão, ele não vai abrir a tua boca. Espírito Santo, me ajuda a orar. Ele é reverente. Não vai fazer nada. Quando você, eu não sei orar, começa a orar. Começa que ele daqui a pouco vai falar contigo. Amém? Meu Deus do céu, eu prometi a Maria que ia ser uma palavra muito pequenininha, porque ela estava aqui, Jesus. Em alta voz, já falei. Então, reverência, expressar gratidão e em alta voz para servir de testemunho, para que todos aqueles ouçam. Amém? Aí acabou, já falei desse cara. Aí no 17, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? Senão esse, olha o estrangeiro aí, estrangeiro, esse que ninguém dá nada por ele, esse que não é religioso, esse que é um samaritano, que vocês chamam de cachorro, chamavam mesmo, de cachorro, esse veio, esse passou no teste da gratidão, esse reconheceu que eu sou o doador de todas as coisas. Onde estão os outros 9? Receberam a bênção e esqueceram do abençoador. Hoje, a igreja atual evangélica sofre esse perigo. Buscamos a bênção, nada contra buscar a bênção, mas, meu amado do Senhor, quando você achar a bênção, lembre-se do abençoador. Ele é maior do que a bênção. Muitos desejosos de desfrutar a bênção, de obter logo o certificado do sacerdote para voltar à sua família, desejosos de desfrutar a bênção, esquecem do abençoador. E nós hoje muitos estamos assim. Queremos muito as bênçãos, irmãos, os benefícios, mas não queremos tanto o abençoador. Não queremos estar na presença de Deus. Não queremos, não temos um coração grato que se alegra em agradecer a Deus. Resultado, obra incompleta. Obra na sua vida incompleta, como foi com aqueles 9. Jesus está dizendo, como eu gostaria que aqueles 9 estivessem aqui, porque eu queria dar mais a eles, e estou impedido de dar, porque eles se contentaram com muito pouco. Eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu sou todo misericordioso, bondoso, eu conheço cada uma de suas necessidades, eu vim a esse mundo para dar a vida eterna, eu vim a esse mundo para perdoar cada um de vocês, meu estrangeiro samaritano, você sim, nós vamos ler agora, você não foi apenas curado, você foi salvo, porque você veio, retornou, e a obra foi completa através da tua vida, mas onde estão os outros 9, que eu quero alcançar? Nove foram só curados, um foi curado e salvo. Veja o versículo 19, e disse-lhes, Jesus falando para o samaritano, o que falou aí? Levanta-te e vai, a tua fé
te salvou. Aleluia. Veja como a bênção só se completou quando ele voltou com ações de graças e entrou na presença de Deus em adoração. Nove receberam a bênção apenas. Esqueceram do abençoador. Todos chegaram para receber. Só um voltou para oferecer. Todos ficaram alegres. Mas só um foi grato. Todos quiseram desfrutar da bênção. Só um do abençoador. O resto esqueceu. 9 foram curados. Um foi curado e salvo. Deus quer dar mais. Deus quer dar mais e precisa desse coração grato na tua vida. Desse coração que se volta e se prostra diante dele. E reconhece que tudo vem dele. Ele é a fonte do amor. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de poder. Ele é aquele que abre as portas e que fecha as portas. Diga, a bênção só é completa quando temos um coração grato. Quando reconhecemos quem Ele é e glorificamos o nome dEle. Há mais bênção que cura, diz Salmo 100. Venha comigo, depois eu vou botar em prática o que a gente está falando. Salmo 100 diz, entrai, versículo 4 e 5, entrai por suas portas, o que? Com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças, e bendizei-lhe o quê? O nome, por quê? Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua, aleluia. Há coisas que você só obtém com ações de graça. Você só deve entrar na presença de Deus, no átrio, onde Deus está, com ações de graças. Entrando com ações de graça, Deus vai te dar, você vai chegar à intimidade dEle, e Deus vai te dar tudo o que você necessita, porque Ele é o eu sou. Eu sou tudo o que você precisa, aleluia. Se você precisa de cura, eu sou o Jeová Rafá. Se você precisa de provisão, eu sou o Jeová Jireh. Se você está numa batalha, eu sou o Jeová Nissi. Você batalha com a minha bandeira. Batalha por mim, eu vou te dar a vitória. Aleluia. Ações de graças. Hoje a minha pergunta é: de que lado nós estamos? O lado dos 9 ou do lado do samaritano? Pastor, nós não somos leprosos. Nós somos como os leprosos. Leprosos estavam sobre a ira de Deus devido ao pecado. Todos nós estávamos sobre a ira de Deus devido ao pecado. Eles tiveram encontro com Jesus e foram sarados. Nós tivemos um encontro com Jesus e fomos sarados. Já não há a ira de Deus sobre nós, agora somos amigos de Deus, filhos amados de Deus. A questão é, qual é o nosso comportamento depois de ter recebido tão grande salvação? Uma coisa eu garanto, ficamos alegres e temos procurado desfrutar dos benefícios da cruz, dos benefícios de Jesus Cristo. Essa é uma parte boa, essa é uma parte que precisa haver, mas ainda está incompleto. Essa é a parte da bênção. Será que nós temos sido, além de alegres, quando recebemos as bênçãos, gratos? Gratos pela salvação? Gratos pelo amor do Pai?
Ou toda vez que as circunstâncias se tornam contrárias, você começa a murmurar como se o teu abençoador já não existisse mais. Ou será que quando a bênção é muito grande, você até se esquece dele? Ou será que você não tem cultivado um coração grato e raramente se prostra diante de Deus em gratidão, em adoração? Se isso acontece, você está do lado dos 9. Você ainda não recebeu tudo aquilo que Deus quer dar para você. Hoje Deus te chama para ser como o samaritano. Deus te chama para você voltar-se aos pés de Jesus e reconhecer Ele como autor e consumador da tua fé, como aquele que é o único que pode te salvar e que já te salvou. A obra foi dele, aleluias. Agradece, dá glórias a Ele pela tua salvação, por ter sido curado da lepra do pecado, porque o pecado já não tem poder sobre você. A lepra já não pode mais te fazer mal, porque o sangue de Jesus está te purificando dia após dia. Quando você acordar, lembre-se, eu não tenho mais lepra. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Aleluia! Oh, louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. E não só cultive um coração grato. Pastor, como é que eu cultivo um coração grato? Ah, meu filho, lembrando tudo que Deus fez por você. Não é? Semana passada, Abraão venceu, trazendo à memória tudo que dava esperança, porque ele lutava contra a esperança, lembra? Nós hoje temos que trazer à memória tudo que nos faz ser gratos a Deus, tudo que Ele fez. O que Deus já fez por você? Nesse fim de ano, pega um papel e e aquilo vai começando a criar em você um coração grato, amado. Porque a tendência do ser humano é gravar aquilo que está acontecendo com ele agora. E muitas coisas ruins estão acontecendo nessa cidade. Momento de crise, momento de dificuldade que você tem. Se você ficar só nisso, aquilo entra na tua mente e vai para o teu coração, torna esse coração ingrato e o poder de Deus começa a ficar limitado na tua vida. Você tem que equilibrar a tua mente, a tua memória, lembrando o que Deus fez e o que Deus é. Deus é fiel, Deus é bom, aleluia. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Deus é fiel, mas eu estou numa enrascada, numa luta contra o pecado. Amado, se aproxima de Deus, pede socorro a Deus, pede compaixão a Deus de você, Ele vai te dar força para vencer o pecado, porque a lepra já não habita mais em você. Aleluia. Cultivar o coração, lembrando que ele é. 2, expressar essa gratidão, amado. Testemunhar em alta voz, para que os outros saibam, conheçam o Deus que você serve. Quem tem um motivo aqui para... Não precisa fazer grupo de oração. Fecha teus olhos, lembra de uma coisa impactante que Deus já te deu. Lembrou? Lembra mais. Então, tantas. Escolhe uma, porque eu quero que você expresse em voz alta para quem está do teu lado ouvir. Fala com ele. Eu quero agradecer a Deus por causa disso, Ele fez isso. Fala para o cara que está do teu lado aí. Eu quero agradecer a Deus pelo amor dEle sobre mim. Botou o quê? Aleluia. O mal transformado em bem. Aleluia. Aleluias, amada. Muito bom.
esse ambiente de declarar o poder de Deus. Fala para o seu irmão do lado, fica com vergonha. Não, amado, fica com vergonha não, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Ele merece. Eu respeito quem ainda tem timidez que eu já tive. Eu me lembro que eu cantava na igreja, lá na outra igreja que eu nasci. Quando chegava naquela hora de orar em grupos, eu falava, eu acho que eu vou embora dessa igreja, porque eu não aguento mais esse negócio. Pegava aquela mão, aí eu dava azar. Tinha dia que não tinha ninguém que queria orar. E o novo convertido tinha que orar. Meu Deus, que dificuldade. Eu ia para casa e dizia, não volto semana que vem. Mas o Espírito Santo me levou, glória a Deus. E foi tirando da gente, amém? Falar em voz alta e agora expressar a Deus a nossa gratidão. Reverência, gratidão. Entro na presença com ações de graça e expresso o meu louvor e a minha adoração. E a obra se completa na sua vida. Eu vou convidar os irmãos agora para experimentar isso. Temos 20 minutos para fazer isso. O louvor pode subir. Agora nós vamos expressar o nosso louvor com a ajuda dos nossos irmãos. Em primeiro lugar, aprender a expressar gratidão por tudo que Ele tem feito. Você acabou de falar uma coisa boa que Ele fez aí, não é? Diga, Senhor, obrigado por tudo que Tu tens feito na minha vida. Diga, obrigado porque Tu és bom. Tu tens sido bom comigo. Mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo. Por isso agora fique de pé e louve a Deus. Por tudo que tens feito. Aleluia. Por tudo que tens feito. Aleluia.